Olá, mais uma edição do Painel de Notícias começa agora e vamos falar do programa Farmácia Popular e também da homologação pela Justiça do Acordo de Regularização Fundiária de um parque reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. E tem mais, acompanhe comigo. TRF da Primeira Região anula a cláusula que restringia novos credenciamentos no programa Farmácia Popular. TRF1 homologa acordo para regularização diária na região do Parque Nacional do Pau-Brasil. No giro de notícias, decisões que colocam a Justiça Federal da Primeira Região na vanguarda da sustentabilidade. Começa agora. Fica comigo. O programa Farmácia Popular do Brasil garante medicamentos gratuitos ou com desconto para milhões de brasileiros. Presente há mais de 20 anos em milhares de drogarias, é um apoio essencial para quem depende do SUS e uma oportunidade de negócio para os donos de farmácias. Para falar da decisão da Justiça Federal, que pode ampliar ainda mais esse acesso, o repórter William Nascimento começa conversando com a aposentada Marinete Rafael. Ela é uma das mais de 76 milhões de pessoas beneficiadas pelo Farmácia Popular. Para ela, o programa é um alívio no orçamento de quem vive com renda limitada. Comecei a pegar remédio no posto de saúde há muito tempo, já faz uns 30 anos, né? E de lá para cá veio a Farmácia Popular e aí eu passei a pegar na farmácia. Mas somente os que não tinha que eu pegaria de alto custo, né? Aposentado, para bancar esses medicamentos todos, a gente não dá conta, né? Então, isso aqui caiu do céu, né? Caiu para a gente livrando já desses aqui, já não precisa mais ficar pagando. O dinheiro sobra para comer, porque o salário é pequeno, né? Criado em 2004 pelo Ministério da Saúde, o Farmácia Popular ampliou a assistência farmacêutica do SUS com a oferta gratuita de 41 medicamentos essenciais para tratamentos de doenças como diabetes, hipertensão e asma. Até mesmo fraldas geriátricas e absorventes íntimos são distribuídos pelo programa. Atualmente, o programa está presente em mais de 29 mil farmácias em todo o país e atrai o interesse de empresários do setor farmacêutico, como explica o advogado especialista no mercado fármaco, Gustavo Mesquita Ferreira. A gente conseguiu demonstrar que drogarias que estão credenciadas no programa faturam até 30% mais do que uma drogaria que não está. Por quê? Se eu consigo atender uma população que ela é dependente do programa, eu também consigo vender e dispensar outros produtos para aquela pessoa que não fazem parte do programa. Então eu, Gustavo, por exemplo, se eu vou a uma drogaria buscar um medicamento que é dispensado pelo programa Farmácia Popular, consequentemente eu saio dali comprando outras coisas, seja até mesmo uma bala. Acontece que uma cláusula do edital público que rege o Farmácia Popular restringia novos credenciamentos em municípios já atendidos pelo programa. Uma regra que foi anulada por decisão da Justiça Federal no Distrito Federal. A sentença do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal, garante que micro e pequenas empresas também possam participar do programa sem restrições territoriais. O magistrado considerou que a regra violava princípios constitucionais, como isonomia, livre concorrência e livre iniciativa, além de contrariar o tratamento diferenciado às pequenas empresas previsto na Constituição e na Lei Complementar 123. De acordo com o juiz Valdemar, o objetivo é ampliar o acesso da população e evitar barreiras que beneficiem apenas grandes redes. As farmácias elas poderão se credenciar, mesmo havendo alguma outra no município já credenciada. Então se busca ampliar essa possibilidade. Isso não busca substituir as políticas públicas, mas sim simplesmente traçar um parâmetro. O poder público, ao credenciar a empresa, ela não pode criar essa cláusula de barreira, ela tem que ampliar para todas. O
O advogado Gustavo Mesquita, autor da ação que resultou na decisão da Justiça Federal, explica como fundamentou o pedido na Justiça. Quando a gente notou essa crescente do credenciamento, a gente identificou uma falha no edital em razão da não contemplação de pequenas e médias empresas, que são as famosas microempresas e empresas de pequeno porte. Então, a lei de licitação ela é muito clara que eu tenho que dar uma liberdade, uma possibilidade para todas as empresas. Sejam elas grandes, sejam elas pequenas, eu tenho que dar aquela segregação de possibilidade de participação para essas empresas que são microempresas e empresas de pequeno porte. Quando nós identificamos essa falha da não contemplação dessas empresas, nós achamos uma brecha ali para que pudesse contemplar empresas que sejam enquadradas nesse sentido, né, nesse enquadramento legal, para que ela pudesse ser credenciada. Enquanto isso, quem depende do programa, como a dona Marinete, torce para que o acesso se amplie cada vez mais. Eu tenho muita sorte, porque todas as vezes que eu recorri, eu achei, né? Tipo assim, eu ia no posto, não tinha, ia na farmácia popular, estava lá o meu remédio. Eu trazia, o meu e o das outras também, que às vezes, que aqui eu virei assim, ajudar todo mundo, porque eu também gosto de ajudar. Em 1500, quando a expedição portuguesa chegou ao Brasil, atracou em uma região do litoral da Bahia, conhecida hoje como Costa do Descobrimento. O Parque Nacional do Pau-Brasil se insere nesse contexto. O parque protege remanescente de Mata Atlântica e é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, devido à sua importância científica e histórica. A preservação desse patrimônio depende de ocupação e uso conscientes, e nada melhor para fazer isso do que o retorno de terras aos ocupantes tradicionais da região, os indígenas. E isso tornou-se possível graças ao acordo homologado nesse mês de novembro pela Justiça Federal. Confira essa história com William Nascimento. O Parque Nacional do Pau-Brasil, localizado no perímetro de Porto Seguro, abrange 19 mil hectares de Mata Atlântica. Apesar de ser considerado um sítio do Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, é constantemente ameaçado, como explica o biólogo da Universidade de Brasília, Reuber Brandão. O Parque Nacional Pau-Brasil ele é um dos campeões de visitação. Ano a ano ele vem aumentando fortemente o número de visitantes, então ele tem executado de maneira brilhante o papel de promover o conhecimento da Mata Atlântica, mas está numa região que é extremamente ameaçada. A Mata Atlântica do sul da Bahia é uma Mata Atlântica que ela, diferente da Mata Atlântica da Serra do Mar, ela não oferece muitas dificuldades para ocupação, então ela rapidamente pode ser transformada em pastagem, pode ser derrubada. A região é conhecida ainda por seus sítios arqueológicos, pré-históricos e históricos, e por abrigar diversas comunidades indígenas. Para o biólogo, por tudo isso, trata-se de um local de exercício da cidadania, educação ambiental e pesquisa científica. A Mata Atlântica, de modo geral, do Nordeste, é uma Mata Atlântica muito especial. Ela é diferente em composição de espécies, ela é diferente em ecologia, ela é diferente nos seus sistemas. Então, ela é uma Mata Atlântica especial. E ela tem que ser preservada não só pela importância ecológica dela, mas também pela importância histórica dessa Mata Atlântica. Foi essa Mata Atlântica que viu a chegada dos primeiros invasores europeus na América do Sul, e ela se manteve a despeito de muito conflito territorial que tem na região. E justamente essa importante área para a proteção da Mata Atlântica foi palco de uma disputa judicial por regularização fundiária, um processo que chegou ao fim graças a um acordo homologado pela Justiça Federal da Primeira Região no mês de novembro. Inicialmente serão atendidas 27 propriedades. O autor da ação civil pública foi o Ministério Público Federal. O Procurador Regional da República, Francisco Guilherme Bastos, explica que o levantamento fundiário detalhado ainda será feito pelo ICMBio.
Sem a regularização fundiária, aquele bioma não é protegido, as pessoas continuam dentro do parque, explorando fazendas. Então, a partir dessa ação que foi ajuizada 9 anos atrás, é importante dizer, o Ministério Público buscou a solução desse problema, que está sendo realizada hoje com esse acordo, né? E vamos continuar fiscalizando, acompanhando a sua execução, para que, de certa forma, a gente consiga proteger e realmente trazer à realidade essa unidade de conservação. Representante do ICMBio e coordenadora de desapropriação de imóveis, Patrícia Gomes de Assunção, destaca que esse acordo vai equalizar governança ambiental e pacificação social, privilegiando as comunidades indígenas na região. É claro que o ICMBio hoje ele ainda está fazendo o levantamento, né, dos ocupantes, então a gente não tem um retrato consolidado, totalmente finalizado do tipo de ocupação, mas a gente ali tem, né, proprietários, poceiros, né, pessoas que utilizam, têm relação, né, de uso tradicional com a unidade de conservação. Então a gente tem, vamos dizer assim, uma complexidade de atores que estão ali utilizando a área remanescente da unidade de conservação. A Procuradora-Geral Federal da AGU, Adriana Venturini, explica que o acordo trata de uma regularização fundiária de uma área remanescente a partir do decreto que ampliou a estação da unidade de conservação. Então, o que esse acordo prevê? Esse acordo prevê que vai ser possível a ocupação de indígenas nessas áreas e é muito simbólico que é o Parque Nacional do Pau-Brasil, na Costa do Descobrimento. É óbvio que os indígenas têm direito a ocupar essa parte do território nacional e a remoção daquelas pessoas que não têm direito à ocupação tradicional, mas que essa remoção seja feita com todas as garantias constitucionais e com as devidas indenizações. Então isso mostra uma convergência de esforços de todos os atores do sistema de justiça para que a gente consiga de fato realizar direitos, gerando uma convergência de interesses e, acima de tudo, pacificação social. O acordo foi homologado pelo desembargador federal Pablo Zúñiga Dourado, que é o coordenador do Sistema de Conciliação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, SISTICOM. As instituições do sistema de justiça, que é a AGU, o Ministério Público, o ICMBio e o Judiciário, né, o TRF da Primeira Região, avançam nesse novo paradigma de decisão de jurisdição sem decisão, né, portanto uma conciliação, não é aquela decisão adjudicatória do juiz, do magistrado, do Poder Judiciário, e sim um acordo celebrado para assegurar direito de todos e direitos muito sensíveis, né? No Giro de Notícias, em tempos de COP30, confira decisões que colocam a Justiça Federal da Primeira Região na vanguarda da sustentabilidade. É a partir de agora, com Roberta Nunes. A 12ª turma do TRF da Primeira Região reconheceu por unanimidade a legalidade do ato do IBAMA que embargou um empreendimento hoteleiro no Pará. A empresa continuou as obras, mesmo depois do vencimento da licença ambiental. A autorização é obrigatória para início e continuidade de obras com potencial de impacto ao meio ambiente. Para os magistrados, mesmo em casos de demora da administração pública em analisar os pedidos de prorrogação, o empreendedor não pode agir por conta própria. Nesse caso, deveria ter recorrido ao judiciário e não continuado a obra, acreditando que o pedido seria aceito. Com isso, o TRF1 reforça o papel fiscalizador do IBAMA e reafirma a importância do cumprimento rigoroso das normas ambientais. O TRF1 decidiu manter a ação civil pública que busca responsabilizar a Vale SA pelos danos ambientais decorrentes do naufrágio do navio MV Stellar Banner, ocorrido em fevereiro de 2020 na costa do Maranhão. De acordo com o IBAMA, houve poluição ambiental comprovada com potencial tóxico significativo. E o Ministério Público Federal relatou na ação que durante o incidente foram detectados e quantificados mais de 432 litros de óleo combustível vazados no mar.
O TRF1 considerou que a Vale era a proprietária da carga transportada, a contratante dos serviços marítimos e a representante legal do terminal marítimo da Ponta da Madeira, em São Luís, local do incidente. A decisão confirmou que a mineradora deve continuar como ré legítima e determinou o retorno do caso à primeira instância para a realização de prova pericial ambiental, que vai avaliar a extensão e os impactos da poluição causada pelo vazamento. A 11ª turma do TRF1 considerou legítima a apreensão de 8 contêineres de madeira de empresa investigada por fraudes florestais na Amazônia. Foi durante a operação policial de combate ao comércio ilegal de produtos extraídos da floresta. De acordo com a investigação, foram encontradas inconsistências no sistema do Documento de Origem Florestal, o DOF, indicando que a empresa recebeu créditos florestais indevidos. Segundo o IBAMA, esses créditos teriam sido usados para acobertar a comercialização de madeira ilegal proveniente de outras empresas também sob investigação. Diante dos elementos apresentados, os desembargadores concluíram que a apreensão foi devidamente motivada e amparada em provas técnicas que demonstraram irregularidades na origem do material. Com isso, o tribunal confirmou a decisão de primeira instância que havia negado o pedido da empresa para liberar a carga. O TRF1 confirmou a condenação de um pecuarista acusado de desmatar 25 hectares de floresta nativa em Apuí, no sul do Amazonas, sem a devida licença do órgão ambiental competente. O acusado não concordou com a sentença da Justiça Federal no Amazonas e recorreu ao tribunal. Em sua defesa, o pecuarista alegou que o desmatamento seria para garantir a subsistência da família, mas para os magistrados do TRF1, não há como considerar o caso como estado de necessidade, já que a área desmatada é significativa e o réu mantém atividade econômica consolidada na região. Sendo assim, por unanimidade, os desembargadores decidiram manter a condenação. A decisão reforça o entendimento da Justiça Federal sobre a responsabilidade individual em casos de desmatamento na Amazônia. Esta edição do Painel de Notícias termina agora. E eu convido você a continuar conectado no portal do TRF da Primeira Região e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. E nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Tchau!